Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus de uma forma mais direta e dinâmica. Se você ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente que você se inscreva e, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Fique agora com a palavra de hoje. Vamos então à palavra de Deus que falamos recentemente. Falamos como Deus está constantemente trabalhando em nós. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E essa palavra opera, enegel, é de onde tiramos a palavra energia. Deus constantemente te dá energia lá dentro para que você tenha vontade. E a palavra vontade aqui é com prazer, com alegria. Amém? Quando você não quer fazer algo, Deus opera em você e Ele coloca então em você o desejo. E olha, não somente isso, porque você pode ter o desejo, mas não ter força para fazê-lo. Amém? Uma coisa é desejar, mas não conseguimos fazer aquilo que desejamos. Mas Deus nos dá até o poder. Amém? E essa palavra também está no tempo presente, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É assim que Deus nos transforma. Alguns têm essa ideia de que quando estamos sob a graça, sabe, a moral vai cair. Não, meu amigo. Quando estamos sob a graça, não somente vamos andar com a nossa moralidade, mas ela vai ser do tipo celestial. Vai ser uma moral excelente. Vai ser uma beleza moral. E quando olharem para você, eles não só vão dizer que aquela pessoa é muito ética, uma pessoa muito boa, mas também vão ver o favor dos céus naquela mulher, naquele homem. Amém? É o que queremos. Não queremos que as pessoas somente, sabe, olhem para nós e digam, sabe, ele é uma pessoa boa. Amém? Mas vão olhar e dizer, é uma pessoa diferente. Amém? Tem uma presença de realeza naquela mulher. Amém? Naquele homem. Tem uma qualidade celestial, não aquela atitude de santarrão. Mas a santidade que Deus quer que saia de nós é uma santidade que é o fruto do Espírito, onde as pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? Então, em vez de como a lei diz, você não deverá roubar, a graça te dá o poder para não roubar mais. Mas olha, não somente isso. Aqui diz mesmo em Efésios, aquele que furtava não furte mais. E a lei para por aí. A lei diz, não roubarás. Mas olha aqui, em Efésios diz, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então a lei diz, não roubarás. Você pode até guardar essa lei, mas ainda assim ser egoísta, avarento e também pão duro. Amém? Que vive só para si mesmo. Mas aqui, a graça diz, trabalhe com as mãos para que tenhas, amém, o que repartir com outros que precisam. É o que a graça faz. A lei diz, não cobiçarás. Mas em Atos diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus. A lei diz, não matarás. Em 1 João 3,16, todos nós conhecemos João 3,16, o Evangelho de João 3,16. Mas você conhece 1 João 3,16? Aqui diz, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que é isso então de não matarás? Nós entregamos a nossa vida na graça. Amém? A graça nos dá este poder. Amém? Vai muito além da lei. Você pode ver em tudo isso que a graça vai além da lei? Amém? A lei exige, mas não a ajuda. A lei é justa e santa, mas Deus não deu a lei para que ela justifique o homem. Deus deu a lei para mostrar o homem, para revelar ele mesmo, mostrar ao homem, para ele mesmo, que ele é um pecador. Amém? Se Deus não tivesse dado a lei, tivesse trazido Jesus, sem primeiro dar a lei, e é por isso que a lei veio primeiro, e Jesus veio 1500 anos depois. A lei tinha que existir, porque se você fala para alguém, sabe, isso que você está fazendo é cobiçar, é luxúria. O que é isso? Isso é um tipo de roubo. Então por que isso é roubo? Amém? Deus teve que trazer a lei primeiro. Amém? Para que o homem descobrisse quem ele é. Então é errado da nossa parte pegarmos a lei e tentarmos sermos justificados por ela. Porque Deus não nos deu a lei para sermos justificados. Amém? E o homem tenta fazer isso hoje. A lei diz, não mentirás ou dirás falso testemunho. Mas a graça em Colossenses nos diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Em vez de mentir, a nossa palavra será sempre agradável, temperada com sal. Amém? O sal dá a qualidade de duração. A Bíblia até nos fala da
aliança de sal, ou seja, uma aliança que dura, uma aliança que continua para sempre. Amém? A ideia é que quando as pessoas te ouvirem, e é temperado com sal, é uma palavra que vai deixar um efeito duradouro nos corações. Amém? Vai continuar falando com eles mais de uma vez. Palavras que têm uma qualidade duradoura. E olha, a sua palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Mas algumas pessoas, a sua palavra é sempre com sal. Elas são muito salgadas e então, de vez em quando é temperada com a graça. Não, a nossa palavra deve ser sempre agradável às pessoas e não acabar com elas. Amém? Não devolver a elas o que elas falaram contra nós, mas falar, amém, com o favor imerecido para elas. Elas não merecem essas palavras, mas é assim que nós precisamos falar. E quando nós não fazemos assim, a Bíblia diz que até entristecemos o Espírito Santo. Está no contexto de Efésios, o Espírito Santo se entristece quando as nossas palavras não liberam a graça. Amém, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando as suas palavras edificam, elas ministram a graça. E depois então diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo se entristece quando não temos palavras que ministram um favor imerecido. Amém? Amém? Devemos falar assim, como quando Deus olhou para Gideão, que estava cheio de medo. Onde está o Deus de milagres? Onde está aquele Deus que fez maravilhas entre nós? No passado, mesmo ele não merecendo, Deus diz, salve, homem valente. Amém? E aí, campeão? Amém? Ele não merecia. Deus fala assim conosco. E vemos que a graça vai além das outras coisas. Amém? A lei pode dizer, não faça, mas... E o adultério, não cometerás adultério. Bem, em Efésios 5 nos diz assim, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Viu isso? Maridos amai as mulheres, como também Cristo amou a igreja, isto é crucial. Temos que saber o quanto Cristo nos amou, porque vamos amar as nossas esposas, as nossas mulheres, baseado em como Cristo nos amou, amém? Se soubermos como Cristo nos amou, vamos estender este benefício deste amor que é de Cristo, porque quando você sente amor, você ama. Quem ama melhor são aqueles que foram amados melhor. Amém? Quando você recebe o amor de Cristo, você o estende. Até quando você, às vezes, está passando por aqueles tempos que vocês dois nem estão mais falando um com o outro, algo assim. Espero que não por muito tempo. Amém. Coloque o seu foco em Cristo. Não foque em alguma situação nessa luta que você passa, mas foque em Cristo. Amém. Contemple sua glória. E contemplar a sua glória está no contexto de ver como o Senhor te ama. Amém. Ver o Senhor brilhando sobre ti. Amém. E quando você sabe quanto o Senhor te ama, você estende isso para a esposa. Amém. E não falamos sobre não adulterarás. Nós temos uma graça que vai além. Amamos nossas mulheres como Cristo amou a igreja, de braços abertos. Amém, amém. Também aprendemos no contexto do casamento, recentemente, que a Bíblia diz que nós estamos agora mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Vamos ver isso? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E vimos então que estamos casados com Jesus e não com o Senhor lei. Você morreu para a lei. É como se tivesse um casamento, e a única forma de acabar com este casamento, justamente, é que você morra. E até isso, essa morte Deus proveu para você. Estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, e perceba essa união. É com aquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que demos fruto para Deus, vimos recentemente como essa união nos faz dar fruto para Deus, mas se estivermos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, percebeu que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Isso é ser casado com a lei. E olha, não é muito legal ser casado com alguém que, como algumas pessoas dizem, eu casei com a pessoa certa, Pastor Prince. O único problema é que o seu nome é sempre. Sabe, isso não é muito engraçado. Se você casa com alguém que está sempre certo, e é o que a lei é sempre certa. É justa, é perfeita. O problema está aí, porque não somos. Amém? E a lei não é flexível para te ajudar, porque se a lei for flexível para te ajudar, ela deixa de ser a lei. Amém? Mas quando você conhece Jesus, você vai ver então que ele vai te levar até mesmo além da lei, como eu te mostrei agora, mas aquilo que ele manda, aquilo que ele ordena, ele mesmo
opera em nós e por nós, se descansarmos no seu amor. Amém? É o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8. Diz assim: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, que é a nossa carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, não é em pecado, mas aqui está dizendo em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia, sabe aquele levantar, aquele despertar que você tem de um desejo ilícito, de ressentimento e amargura também? Esse pecado, de acordo com Deus, mesmo ele despertando em você hoje, crente, de acordo com Deus, o que foi condenado, deixa de existir aos seus olhos. Precisamos vê-lo condenado, executado, acabado. Amém? Pela fé, pela experiência, talvez, mas pela fé temos que ver. Amém? Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse. Em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E leia isso com atenção. Aqui diz em nós, para que a justiça da lei se cumprisse. Olha, quando você anda no Espírito e não na carne, a justiça da lei se cumpre. E aqui diz que é em você. Sabe a diferença de se cumprir em você e se cumprir por você? Algumas pessoas leem isso e então viram as pessoas para a lei dizendo mais uma vez, você viu que aqui diz que você tem que cumprir. A justiça da lei, na essência, estão dizendo que a justiça da lei deve ser executada por você. Aqui não diz por você. Aqui diz que a justiça da lei é cumprida em nós. Quando nós andamos no Espírito, quando fluímos com o Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Porque o contexto aqui diz que quando você casa com Jesus e não com a lei, e alguns preferem estar casados com a lei, mas se você ler no verso 6, diz assim: mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em quê? Em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Por isso, no próximo capítulo, Romanos 8, fala claramente que quando você anda em novidade no Espírito, vamos ver uma outra versão, a NVI. Romanos 7, versículo 6. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos. Olha, aqui está falando, fomos libertados da lei. Amém? Outra versão diz, agora fomos livres da lei. De qual forma você quer ouvir? Está muito claro, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, ele termina dizendo. Como eu já falei hoje, a lei diz, não adulterarás, mas a graça, o fluir do Espírito em nós, nos capacita porque está operando sempre em nós. O querer e o efetuar da sua vontade nos faz até entregar as nossas vidas pelas nossas esposas. Amém? Olha, uma mulher estava, sabe, um marido comentar de uma forma engraçada dizendo, olha isso, esse artigo diz que num dia normal, uma mulher, uma esposa fala 30.000 palavras. Um homem regularmente fala 15.000 palavras. E a esposa falou algo dizendo, é porque a mulher tem que repetir tudo para o homem. O marido olhou para ela e disse, o quê? Ok, deixa para lá. Glória a Deus. Olha, a Bíblia diz em Gálatas, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha, pastor Prince, como posso não estar mais debaixo da lei, porque agora eu vejo que o pecado vai ter domínio sobre mim? Amém? Todas as coisas ruins vão acontecer, como por exemplo o ministério da morte que vimos. Amém? Tudo isso, na verdade, foi planejado, amém, para parar as pessoas que quebravam a lei. Amém? Mas a Bíblia diz que tem que cumprir tudo. Ou a maldição vem. Por isso estavam sempre debaixo de maldição. O favor para quando você está sob a lei. Em Gálatas 5, verso 4 nos fala, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Você abandona a graça é mais alta do que a lei, como a tampa do propiciatório que ficava mais alta do que as tábuas da lei, na arca da aliança. Voltar para a lei é cair do lugar que é da graça. Amém? E não é quando pecamos. O pecado é errado, eu sou contra o pecado, mas aqui diz que caímos quando nos justificamos pela lei. Caímos de um lugar mais alto, então. A graça é conhecida como um favor imerecido, e esse favor não vai fluir se você está sob a lei.
O favor não flui quando você está sob a lei. Amém? Você vai ver que o pecado vai ter domínio sobre você. Você vai ter manifestação de morte na sua vida. E não só isso, mas a manifestação da maldição. Não queremos estar sob a lei. Então, pastor Príncipe, como eu posso estar de verdade sob a graça e não sob a lei? Aqui diz claramente, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia e tudo mais. Perceba que, quando você não é guiado pelo Espírito, você está sob a lei. Quando estamos sob a lei então ativa as obras da carne. Você viu que são obras, mas o fruto do Espírito é chamado fruto. Fruto é resultado da vida. Obra é resultado de esforços. Quando Israel recebeu a lei, nós vemos o bezerro de ouro que eles adoraram. Amém, então? Mesmo que a intenção seja boa, querer estar sob a lei vai produzir as obras da carne, as paixões da carne que vêm pela lei. Mas estando sob a graça, produzimos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz. E acho que para a santidade de alguns, esses três primeiros não qualificam. Amor, alegria e paz estão irados o tempo todo. Parece que foram batizados com suco de limão. E você pergunta, você levantou com o pé esquerdo hoje? Isso não se torna um bom testemunho para a nossa fé e para o Senhor? E quando falamos para as pessoas que Ele transformou as nossas vidas, elas não vão crer se não verem o amor, a alegria e a paz. Amém? Muito antes deles verem o domínio próprio e as excelências morais que são fruto do Espírito. Sabe, eu me lembro de alguém que viu um sinal que dizia o seguinte: cachorro perdido, com uma cicatriz no seu rosto, faltando uma orelha, cego de um olho. O nome dele é sortudo. Sabe, nós somos cristãos cujo nome é ungido. Amém? Mas a nossa vida está manifestando algo que às vezes não tem nada a ver com o nome. Amém? E nós sabemos que Deus nos quer seguindo sempre o Espírito, porque quando seguimos o Espírito não estamos debaixo da lei. Amém? O Espírito de Deus pode fazer o que a lei não pode fazer. A lei diz, não adulterarás. Mas o Espírito Santo diz, olha, este filme pode fazer você cair. E para algumas pessoas vai ter um diferente fluir, porque alguns têm uma tendência a beber excessivamente. Eu estou falando de alcoolismo aqui. E até mesmo aqueles cujo trabalho, se o trabalho envolve beber ou algo assim, Deus vai falar, esse trabalho não é para você. Tem algo melhor para você. E o Espírito de Deus vai te guiar, sabe? Baseado na sua situação única, o que a lei não pode fazer. A lei é a mesma para todo mundo. O requisito moral é para todo mundo. Você entende isso? E nós até falamos com muita tristeza, ou melhor dizendo, na verdade trouxe cura falar, amém? Como a graça sempre vai além da lei. E onde existe pecado, a graça superabunda. Jesus falou depois de ressuscitar que a pregação do evangelho ia começar em Jerusalém. Onde? Em Jerusalém, começando por Jerusalém. E depois Samaria, Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A cidade mais culpada foi, de uma certa forma, porque Jesus foi até ela e eles o rejeitaram, amém, e o crucificaram fora da cidade. Então a cidade mais culpada foi a primeira a se beneficiar com o evangelho de Jesus Cristo e com as bênçãos que vêm com este evangelho. Aleluia! A graça vai além da lei. Não é natural, é sobrenatural. Sim, até celestial. Amém? Então, por isso, precisamos ser guiados pelo Espírito como pais. Amém? E no nosso trabalho e também, até mesmo quando estamos fazendo aquilo que fazemos, temos que ser sempre sensíveis ao fluir do Espírito. Amém? Existe um outro grupo de pessoas que são também da graça, pessoas que são impactadas pela graça, que pensam que tudo que ensinamos ao povo, marido, amai as vossas mulheres. Olha, e se parasse aí só para amar a esposa? Porque eu falo que a Bíblia não diz para amar a esposa, e eles ficam chocados. Não diz isso, diz maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Certo? Como Cristo amou a igreja, Ele amou com braços abertos. Amém? Ele deu a sua vida. Então, é importante mencionar essa parte. E também, da mesma forma, para tudo, podemos exortar alguém, como diz, mulheres sejam sujeitas aos maridos, como ao Senhor. Veja o Senhor, amém, por trás do seu marido quando você é sujeita a ele, amém, e diz para os filhos obedecerem aos pais no Senhor, amém. Veja o Senhor em tudo, você está obedecendo ao Senhor, aleluia, amém. Quando você coloca Jesus no meio, as águas amargas de mar se tornam doces,
Amém? E vai trazer um refrigério que vai ser capaz de regar a sua alma. Aleluia! Amém, amém, amém. Então, precisamos aprender a fluir com o Espírito. Amém? Precisamos ensinar as pessoas, como as crianças que estão crescendo, precisamos ensinar. Amém? A como dizer obrigado e por favor. E assim também na fé cristã, também ensinamos. Mas quem ensina a graça, lembre-se disso. Pregamos a graça ou ensinamos a graça e a graça vai ensinar. Amém? Como em Tito capítulo 2 que nos fala que a graça de Deus se há manifestado. E pelo fato de falar isso, nos mostra que a graça não é um ensino ou uma doutrina, mas a graça é uma pessoa. Aqui diz que a graça de Deus se há manifestado. A graça é Jesus, o nosso Senhor Jesus. Se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Perceba que não diz você ensina ou eu ensino. Somos pastores e líderes. Talvez somos pessoas que temos sobre nós muita responsabilidade, mas fomos chamados para pregar o Evangelho da Graça. Fomos falar até mesmo nas situações onde tem alguma coisa prática para fazer, como na vida do casal que eu falei agora, temos que mostrar Cristo. Sempre mostrando a graça, amém? Porque a graça ensinará, percebeu? Ensinando-nos, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Viu isso? Deus e Senhor, a mesma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje eu estou falando de Deus e Espírito Santo, que precisamos seguir. Amém? Porque quando o seguimos, Ele nos ensina. Amém? Como renunciar às concupiscências. Amém? Mas se você tentar ensinar as pessoas, pare com isso, pare com aquilo, na verdade, você os coloca sob a lei. Eles vão olhar para si mesmos e para suas forças e, na verdade, este não é o caminho, amigo. Amém? E o resultado vai ser, as concupiscências vão se levantar e você vai ver bezerro de ouro. Amém. Aleluia! Que palavra poderosa! Deixa aí nos comentários o que você achou da palavra de hoje e compartilhe para abençoar alguém. E seja abençoado na prática dessa palavra.